Nós estaremos estudando os livros históricos, usando o livros históricos do senhor Emerson Cavalheiro, A Soberania Divina na Condução da História de Israel, ali de forma introdutória, página 15, a página de número 17, Canaã e os livros históricos. Irmãos, iremos usar também bastante a Bíblia, a Palavra de Deus. Para um melhor entendimento, tem a sua Bíblia para papel e caneta para a gente estar fazendo algumas anotações. O capítulo 1, que a gente chamou de A Tapeçaria da História e Teologia Bíblica, é o fio de ouro da providência de Josué até primeiro a Samuel, que fazem parte da unidade 1, Canaã, a terra que mana leite, vai da página de número 15 à página de número 57 do livro do Ibade, de forma bem introdutória, básica, expositiva, indutiva e pedagógica. Estaremos passeando pelos textos para que os irmãos compreendam a palavra de Deus. Capítulo 1, Canaã e os livros históricos. Romanos, palavra de Deus, carta aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz: porque tudo quanto outrora fora escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da palavra, das escrituras, tenhamos esperança, né? Então, a gente começa a entender de forma introdutória que antes de iniciarmos o estudo dos livros de Josué, do livro de Juízes, do livro de Ruth, do livro de 1 e 2 Samuel, é importante compreendermos o cenário em que esses acontecimentos se desenvolveram ou se desenrolaram, né? A narrativa bíblica não foi produzida de forma abstrata, ou seja, a narrativa bíblica não foi produzida de forma não concreta, não material, ou desvinculada, ou foi separada, ou foi desligada da realidade da qual estamos inseridos. A narrativa bíblica, está inserida em um contexto histórico que é concreto, e esse contexto histórico que é concreto, ele envolve 3 pontos que é interessante anotarmos para compreender quando estudamos os livros históricos. Em primeiro lugar, ele envolve lugares, geografia bíblica. Em segundo lugar, ele envolve povos, raça, tribos e nações. E em terceiro lugar, ele envolve as narrativas que nos revelam os acontecimentos reais. Por isso, a nossa primeira reflexão é: o que era Canaã? A terra de Canaã. E por que Canaã, por que essa terra ocupava um lugar tão importante no plano de Deus? Por que isso? Quando vamos a Gênesis, no capítulo 12, pega a sua Bíblia aí, vamos passear junto. Em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 7, assim diz a palavra. Gênesis capítulo 12 é o capítulo que Deus chama Abraão, ele faz promessas. E aí Gênesis, no capítulo 12, versículo 7, diz: então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à tua descendência. Observe que tem a palavra terra no seu texto. Eu estou utilizando a versão século 21, que é a minha versão de leitura, cabeceira de cama. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Apareceu Abraão e disse que daria uma terra à sua descendência. Perceba que quando a gente olha esse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 7, a promessa não teve início no livro de Josué, que é onde iremos fazer o panorama bíblico. A promessa ela foi estabelecida séculos antes, muitos séculos antes, quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e firmou com Abraão uma aliança. E assim, quando a gente estudamos os livros históricos, vemos
é nos revelado através da palavra, Deus cumprindo passo a passo aquilo que ele havia prometido desde o princípio ao seu amigo Abraão. E aí estamos diante da terra, a terra que é revelada, é Canaã. E essa terra, os textos bíblicos diz em Êxodo, vamos dar uma olhadinha em Êxodo, passear um pouco sobre o Pentateuco, que são os 5 livros primeiros na Bíblia, e não quer dizer que estão escritos na ordem cronológica que foram escritos. Mas vamos dar uma olhadinha em Êxodo, vamos dar uma olhada, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo de número 8. E diz assim, ó: eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa, terra espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar dos cananeus, o lugar dos heteus, o lugar dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Vocês percebem que a narrativa bíblica em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, começa a nos revelar que ela está envolvendo lugares, povos e acontecimentos reais. Você percebe que vários povos foram citados aqui, mas também cita que a terra é boa e que a terra que é Canaã é uma terra espaçosa. E nesse texto Deus descreve como que é Canaã. E como que é Canaã? Ele diz que é uma terra espaçosa e uma terra boa, uma terra ampla, que emana leite e mel. E é uma descrição que a Bíblia acaba nos revelando a riqueza do texto e a riqueza da terra e a fertilidade dessa terra prometida. E qual que é o significado de quando lermos o texto que está escrito que é uma terra que dá leite e é uma terra que dá mel? À primeira vista, quando olhamos para o texto, pode-se imaginar uma terra literalmente onde correm rios de leite e de mel. No entanto, essa expressão no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, possui um sentido figurado. A expressão possui um sentido figurado, porque o leite, na verdade, está sinalizando, está simbolizando a abundância, prosperidade, criação de rebanhos. O mel representa fertilidade, produção em abundância, riquezas de recursos naturais. Em outras palavras, Deus estava prometendo ao seu povo uma terra, Canaã, capaz de sustentá-lo com abundância e com fartura, oferecendo condições assim favoráveis para o seu desenvolvimento. E existem algumas curiosidades históricas, porque geograficamente, quando a gente olha para Canaã, agora passando um pouquinho para a geografia bíblica, Canaã está numa posição um tanto estratégica no mundo antigo, porque Canaã está localizado entre 2 grandes centros de poder. Ao sul temos o Egito, e ao norte e ao leste temos a Mesopotâmia. Então, essa localização de Canaã fazia da região uma região muito importante em rotas comerciais. Em aulas passadas já falamos sobre isso. Então, rotas comercial, rota militar, e assim Canaã torna-se um alvo constante de disputa entre diversos povos da época. E aí o primeiro enigma que a gente se depara em Canaã, para adentrarmos no livro do panorama bíblico de Josué, é o seguinte: por que Canaã é tão importante? Será apenas por causa da sua fertilidade? Será porque Canaã era uma terra que tinha abundância, que dava para ter criação de rebanhos? Será que é porque Canaã tinha prosperidade na pecuária? Porque Canaã tinha um solo fértil, ou tinha produção abundante de frutos, ou riquezas de recursos naturais? Será que era só isso mesmo em Canaã? Claro que não. A verdadeira importância de Canaã estava acima de tudo, ou era acima de tudo, teológica.
porque Canaã, ela era a terra da promessa, escolhida por Deus para ser o cenário do desenvolvimento da redenção, redenção essa em Cristo Jesus. Quando olhamos para todo o Velho Testamento, que aponta para o Novo Testamento, que aponta para o Cristo ressurreto, você percebe que sem Canaã, sem essa terra que mana leite e mel, sem essa terra prometida a Abraão em Gênesis capítulo 12, Israel não teria estabelecido uma nação. Sem Canaã, Jerusalém não se tornaria o centro da adoração. Sem Canaã, o reino de Davi não seria constituído. Sem Canaã, o Messias, o Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, não nasceria na terra prometida, porque Canaã era a terra prometida, conforme o plano de Deus e a promessa e a aliança feita ao seu servo e amigo Abraão. Ou seja, assim Canaã representa muito mais do que um território. Canaã, na verdade, ela faz parte do propósito redentor de Deus para toda a humanidade. E a terra prometida e a terra da aliança. Canaã é a terra prometida. Quando a gente olha Gênesis, a gente volta, sai do Êxodo, Gênesis capítulo 15, versículo 18, assim diz a palavra de Deus. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, Canaã, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí o 19 diz: terra do Queneu, dos Quenezeu e dos Cadimoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gigazeus e dos Jebuseus. Observe que essa promessa que é feita a Abraão, mais uma vez, além daquela que fora feita em Gênesis capítulo 12, essa promessa envolve três elementos fundamentais. O primeiro elemento que a gente percebe aqui, que a promessa é feita à descendência de Abraão. O segundo elemento que a gente percebe que a terra é presente do céu, então é bênção, o segundo elemento. E o terceiro elemento é a terra. Então, a descendência, a bênção e a terra formaliza a aliança de Deus com Abraão. E os livros históricos, os 12 livros históricos, mostram como esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, realiza de forma progressiva cada aspecto dessa aliança ao longo de toda a história de Israel. E aí, quando a gente olha para os livros históricos, que é esse conjunto de livros que narra aproximadamente 1000 anos da trajetória do povo de Deus, a gente percebe que o seu propósito vai além de registrar acontecimentos. Esses livros nos revelam como Deus ele atua dentro da história. Esses livros, esses 12 livros históricos, vai nos ensinar como Deus conduz o seu povo, como Deus cumpriu as suas promessas e como Deus se revelou o seu caráter por meio dos eventos que nesses 12 livros históricos são narrados. E qual que é a importância de estudarmos esses livros históricos? A importância de estudarmos os livros históricos é compreender que a fé cristã não está fundamentada em lendas ou mitos, mas a fé cristã está fundamentada na verdade revelada da sua palavra. A fé cristã está fundamentada em acontecimentos reais realizados por Deus por longo de toda a história, porque foi Deus quem chamou Abraão, foi Deus quem libertou Israel da escravidão de 430 anos do Egito.
Foi Deus quem conduziu e cuidou do povo pelo deserto durante os 40 anos. Foi Deus quem entregou a terra prometida na mão de Josué. Foi Deus quem disciplinou a nação quando houve necessidade, porque o pai que ama também disciplina. E foi Deus quem restaurou o seu povo após o exílio através do seu servo Ciro, Isaías 45. Então você percebe que cada um desses eventos revela-nos a fidelidade do Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, com a sua aliança. Então existe um princípio muito importante quando nós estudamos os livros históricos. A história bíblica é, ao mesmo tempo, história e teologia. Porque por meio dos acontecimentos, Deus ele revela quem ele é, como esse Deus governa e de que maneira ele conduz o seu plano da redenção. Então, por meio dos acontecimentos, Deus revela quem ele é, Deus nos ensina como ele governa e de que maneira ele conduziu o plano da salvação. Então, esse enigma de quem governa a história logo é revelado através desse princípio importante, porque quem governa a história são os reis, são os impérios, são os exércitos. Quem governa a história é o Deus da história. Quando lemos Daniel, capítulo 2, versículo 21, nos profetas, diz assim, Daniel 2 e 21, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis, ou seja, mesmo quando os acontecimentos, história, parece estar sob o controle humano, é Deus quem continua dirigindo a sua obra soberana, porque é Ele quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações, é Ele quem coloca governo, é Ele quem retira governo, é Ele quem remove reis, e é Ele quem estabelece esses reis. Os livros históricos no cânon bíblico, que foi onde eu deixei esse slide parado, nele encontramos organizações diferentes da Bíblia cristã, da Bíblia protestante. Por isso que eu coloquei aí para os irmãos aí, ó, que o cânon hebraico chama-se profetas anteriores. É o mesmo escrito, mas o nome que se dá é chamado dessa maneira, profetas anteriores. No cânon cristão, a categoria é chamada de livros históricos. Por que eu só coloquei Josué até a Esther? Que são os 12 livros de Israel. Então, o que a gente vai tentar trabalhar hoje é o livro de Josué, depois Juízes, depois Samuel, depois 1º e 2º Samuel, né? Depois Reis e assim sucessivamente. E a pergunta para a classe é a seguinte: os livros que normalmente chamamos de livros históricos, o judeu vai chamar de profetas anteriores. Eles aparecem entre os chamados profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel, até o livro da rainha Esther. Por que os judeus classificam esses livros nessa categoria de profetas anteriores? Será que tem alguma explicação? Sim, tem uma explicação. Porque eles nunca foram considerados pelo judeu, pelos rabinos, apenas registro da história nacional. Esses livros históricos que a gente conhece, ou profetas anteriores, como os judeus os chamam, eles interpretam os acontecimentos, as narrativas, à luz da aliança que iniciou em Gênesis capítulo 12 com Abraão, estabelecida com Deus ao seu povo hebreu, povo judeu. Então, assim, a história, ela é compreendida através desses profetas anteriores ou livros históricos como a manifestação da ação divina de Deus. Então, os livros históricos no cânon cristão, na Bíblia cristã, são organizados da seguinte maneira. Como que eu olho esses livros? É só você ir lá no início da sua Bíblia, no índice geral, e aí você vai ver lá os livros, as abreviaturas, as páginas
Os 5 primeiros livros da sua Bíblia chamamos de Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E Deuteronômio, não pode esquecer de Deuteronômio. E aí iniciamos com os livros históricos. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e aí depois entramos nos livros poéticos. Esses são os 12 livros que a Bíblia nos ensina. E quais são as sínteses, de forma bem abreviada, desses livros históricos? Josué vai nos relatar a conquista da Terra Prometida, né? O versículo-chave, Josué capítulo 21, versículo 45, nós estaremos fazendo o panorama bíblico de Josué, então não vou ler o texto agora, mas o versículo-chave de Josué 21, 45. Quando você chega em Juízes, aí Juízes é nos apresentando um período de sincretismo religioso, porque o povo de Deus de manhã adoravam a Baal e à tarde queriam adorar a Deus. Então é um ciclo de pecado que acontece no livro de Juízes, onde vários homens e mulheres de Deus são juízes daquele povo em Israel. Então há um ciclo de pecado, de disciplina, de arrependimento e de libertação vivida pelo povo de Deus. Eu acho que das mulheres mais conhecidas dos juízes, nos deparamos com Débora. E homens, nos deparamos com a história triste ali que conta em Juízes 16 de Sansão, versículo-chave do livro de Juízes, capítulo 21 e versículo 25. Depois adentramos em Ruth, que revela a providência de Deus, que nos revela a preservação da linhagem da qual viria o Messias. Versículo-chave, o teu Deus é o meu Deus, em Ruth 1 e 16. Depois Samuel, que de forma original não tem 1ª e 2ª Samuel, mas para um melhor entendimento, a nossa Bíblia tem 1º e 2ª Samuel. Esse livro descreve a transição do período dos juízes para a monarquia, né? Da teocracia, onde Deus era o nosso rei, para monarquia. O povo queria um rei como os outros povos tinham. Versículo-chave, que é 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Depois Reis, que narra o desenvolvimento, vai narrar a divisão das 12 tribos de Israel, a queda dos reinos de Israel, o reino do norte, reino do sul, as invasões. Depois tem Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, reafirma a esperança fundamentada na aliança do rei Davi. Depois tem Esdras, né? O guardião, Esdras, que era o guardião, o escriba das letras da palavra do Senhor, que destaca Esdras, vai destacar a restauração espiritual do povo de Deus após o exílio. Depois Neemias, o construtor de muro, tão conhecido da igreja. Depois Esther, que nos revela a preservação providencial do povo de Deus em meio às ameaças e destruição. Então você já percebe que quando algumas pessoas nos falam que a palavra é um livro machista, vai totalmente na contramão, porque você percebe que tem um livro na Bíblia que tem o nome de Ruth, Velho Testamento, e um livro na Bíblia no Novo Testamento que tem o nome de Esther. Aí tem uma juíza no livro de Juízes que se chama Débora. Então você percebe as mulheres sempre participando da história do povo de Deus. E como interpretar um pouco de hermenêutica esses livros históricos? É importante a gente lembrar que nem tudo que a Bíblia relata deve ser entendido como exemplo a ser seguido. Tem algumas relações que a Bíblia nos relata que precisamos aprender com o erro desses homens de Deus que erraram, né? Então, é uma das dificuldades mais comuns na interpretação das narrativas bíblicas. Por exemplo, narrativa não é mandamento. Ou seja, o fato de determinado comportamento
ser revelado na palavra não significa que Deus aprovou. Um dos exemplos, a poligamia, que no Velho Testamento é narrada em diversos episódios. Ela nunca foi, essa poligamia, apresentada como ideal estabelecida pelo Deus de Abraão, de Isaac, nem de Jacó. Outra coisa, segundo princípio, o contexto da narrativa determina o seu significado. Então, o teólogo, o estudante da palavra de Deus, quando olha para o texto, quando estuda qualquer narrativa, ele precisa perguntar para o texto responder o que aconteceu nesse capítulo, o que aconteceu nesse livro, quem escreveu, quem deixou de escrever, por que isso aconteceu, o que Deus deseja me ensinar através desse episódio. Cuidado com os versículos isolados, para não cometer erros gravíssimos nas suas aulas preparadas para a escola bíblica dominical ou nas suas pregações, né? O terceiro princípio, toda narrativa deve ser compreendida dentro da grande história da redenção, porque todo o Velho Testamento aponta para Cristo Jesus. Cada acontecimento dentro da história da redenção, dentro desses 12 livros que nós estamos estudando, contribuiu para revelar o desenvolvimento do plano da salvação de Deus através do seu Filho, Cristo Jesus. E dentro desses livros históricos, nós encontramos significados em si mesmo de Cristo, porque eles apontam para Jesus. Em Josué, eles apontam para o verdadeiro Salvador. Em Juízes, tanto o pecado, na verdade, eles apontam para a necessidade de um libertador perfeito. Em Ruth, o livro de Ruth, com 4 capítulos, vai nos apontar para a necessidade de ser apresentado ao povo, ao mundo, um redentor. Em Samuel, ele aponta para o rei prometido, o rei dos reis e senhor dos senhores. Em Reis, 1ª e 2ª Reis, a necessidade de um rei que seja justo, sem falha e absoluto. Então você percebe que toda a história converge para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então o que a gente aprende até então aqui de forma introdutória sobre isso? Que muitas vezes nós enxergamos a história apenas como consequência dos acontecimentos desconectados. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus governa de forma soberana cada etapa da história. Então, os livros históricos acabam nos ensinando, através dessas narrativas, que a mesma mão que guiou Abraão, Isaac, Jacó, que a mesma mão que guiou Josué, Ruth, Samuel, até Esther, até o último livro histórico, essa mesma mão continua sustentando e dirigindo todas as coisas segundo os seus planos, segundo os seus projetos e segundo os seus propósitos. Ou seja, nada escapa do controle de Deus. Então a gente percebe que quando nós iniciamos o estudo dos livros históricos, quando nós compreendemos que Canaã era muito mais que uma simples região geográfica, a gente começa a entender que ela representa um lugar escolhido por Deus para cumprir a sua promessa e desenvolver o seu plano de redenção. Então a gente aprende que esses livros, os livros históricos, não são apenas registro do passado. Os livros históricos são testemunhos da fidelidade divina do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó ao longo de toda a história. Então, estaremos dando início agora ao panorama bíblico de Josué.
Agora, é interessante que os irmãos tenham as suas Bíblia, livro de Josué, depois de Deuteronômio, para a gente fazer o panorama bíblico de Josué. Beber uma água, né? Irmãos, lembrando que a gente está utilizando o livro de Bade, e tem um outro livro que eu gosto muito, esse livro aqui, eu nem marquei a data aqui, mas é um livro que deve ter mais de 12 anos comigo. É um livro do Antônio Renato Gusso, Livros Históricos. É um livro introdutório, é um livro, assim, fundamental para nos auxiliar para a interpretação desses livros históricos, porque é um livro que ele esclarece assuntos que exigem uma melhor explicação para uma melhor compreensão. Então, esse livro ele tem destaques de questões de autoria, questão da crítica, abordagem de questões introdutórias. Esse livro aqui, de forma específica, essas questões introdutórias de cada um desses livros. Ele é doutor, esse pastor, então ele vai tratar de forma introdutória. Eu não lembro quanto custou esse livro, porque eu acho que eu ganhei esse livro do irmão João Lima, que foi uma bênção na minha vida, investiu no obreiro, né? Então, agora a partir da página 19 à página 34, a gente vai tratar aí de forma bem básica, introdutória, sobre o livro de Josué, um novo tempo, novos desafios. E aí, quando você chega em Josué, tá com a sua Bíblia aí? Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus. Quando você chega em Josué, capítulo 1, versículo 9, já começa dessa maneira: não te ordenei isso? Deus falando a Josué: esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. É o texto ou o tema central do livro de Josué. Deus ordenou e diz: se esforce, seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus vai estar com você por onde quer que você andar. Várias pessoas utilizam esses textos para a pregação, palavra maravilhosa de Deus ao seu servo Josué. Então, os irmãos percebem que chegamos a um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus, né? Porque durante 40 anos Israel peregrinou pelo deserto. E essa peregrinação pelo deserto foi um período de aprendizado, foi um período de disciplina, foi um período de preparação. E aí, ao longo dessa caminhada, uma geração inteira morreu por causa da incredulidade. A incredulidade matou uma geração inteira. Até mesmo Moisés, o grande líder, o grande legislador, esse homem que era um profeta, que tinha uma mente primaz, encerrou a sua missão e morreu antes da entrada da terra prometida ali. Deuteronômio capítulo 34. Do ponto de vista humano, parecia que tudo havia chegado ao fim, né? Então, quem poderia substituir um líder à altura de Moisés? Difícil, né, irmãos? Por isso você percebe o medo de Josué. Só que Deus, ele nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Os seus planos não dependem de uma única pessoa, que seria Moisés. Deus sempre tem um sucessor preparado. E esse sucessor tem nome. Josué era o sucessor de Moisés. Antes de estudarmos esse livro, precisamos entender e guardar uma verdade muito importante. Os servos passam, Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, José passou, Moisés passou, Josué passou, só que as obras de Deus continuam. É interessante perceber isso.
Os servos sempre passam, mas a obra de Deus continua. E esse livro é uma das grandes lições que a gente encontra no livro de Josué, porque Deus permanece fiel à sua palavra e continua realizando os seus planos, continua realizando os seus propósitos, mesmo quando os seus servos não concluem a missão. A missão era até a terra prometida. Então o livro de Josué registra justamente, quando olhamos para esse livro, o cumprimento da promessa feita séculos antes. Abraão, aonde? Onde a gente leu Gênesis capítulo 12, versículo 7. Depois Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao versículo de número 21. Depois da libertação do Egito, do período do cativeiro de 430 anos, e depois dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, Israel ele acaba iniciando uma nova etapa da história da redenção, que é a etapa que a gente aprende no livro de Josué, que é a conquista da terra prometida. E é curioso que quando a gente aprende sobre a conquista da terra prometida, quem é Josué que assume o lugar de Moisés? E é um tanto curioso falarmos um pouco sobre Josué, porque a Bíblia fala de Josué pela primeira vez em Êxodo capítulo 17, versículo 9. Êxodo capítulo 17, versículo 9. E nesse texto que encontramos Josué pela primeira vez, ele aparece liderando o exército de Israel na batalha contra os amalequitas. E mais tarde, esse Josué de Êxodo capítulo 17, versículo 9, torna-se auxiliar pessoal de Moisés. Quando você lê Êxodo capítulo 24, versículo 13, estamos lá nos livros do Pentateuco, saímos um pouco dos livros históricos do panorama de Josué para entender quem é Josué. Josué, ele é alguém que anda ao lado de Moisés, é alguém que está perto de Moisés. Então Josué é alguém que viu os milagres de perto, os milagres extraordinários que Deus fez através da vida de Moisés. Josué é alguém que presenciou as manifestações da glória de Deus no seu povo através da vida de Moisés. Josué é alguém que aprendeu a liderar com um homem de uma mente primaz, que era Moisés. E de que maneira? Observando diariamente aquele que Deus havia levantado para conduzir Israel da saída do cativeiro do Egito, 430 anos, à terra que mana leite e mel, que era Canaã. Ou seja, a liderança de Josué não cai como líder do povo de Israel de paraquedas. Você percebe que a liderança não surgiu de um dia para o outro. Essa liderança, na verdade, ela foi constituída ao longo de muitos anos de serviço, ao longo de muitos anos de fidelidade, ao longo de muitos anos de aprendizado e obediência. Porque antes de liderar uma grande nação que era Israel, Josué aprendeu a servir ao seu Senhor. Josué aprendeu a ser auxiliador a Moisés, a ficar do lado, a seu braço direito. E esse é um princípio muito importante para todos nós. Por quê? De forma bem introdutória, falando quem foi Josué, na verdade Josué começa a nos ensinar que Deus costuma preparar os seus servos antes de confiar-lhes grandes responsabilidades. Colocou coisas pequenas na mão de Josué. E aquilo que ele foi fiel naquilo que era pequeno, Deus o colocou no grande. Um homem que nasceu escravo, mas que foi escolhido por Deus para conduzir uma nação inteira à terra prometida. Durante décadas, Josué caminhou ao lado de Moisés. E nesse tempo, Josué ele aprende tanto acertos, porque Moisés acertou,
mas Josué também aprende com os erros de Moisés e como não cometer que fora cometido. Então Josué ele momentos marcantes na história de Israel. Josué presenciou a incredulidade do povo, Josué presenciou o episódio do bezerro de ouro, Josué também presenciou o erro de Moisés em Meribá, ele estava lá, ele viu tudo isso. Josué não caiu de paraquedas, ele era um auxiliador desde o início, né? Então isso nos ensina para que nós possamos crescer com o estudo do livro de Josué, observando os bons exemplos, mas também aprendendo com os erros daqueles que vieram antes de nós. E Josué aprendeu com os erros de Moisés. Outra lição importante é que Moisés teve filhos. Olha que coisa curiosa. Moisés teve filhos, irmãos. Isso aí, Gerson era um dos filhos de Moisés. Mas Deus não escolheu nenhum dos filhos de Moisés para suceder. Ou seja, a liderança de Israel não foi transmitida por herança familiar. Não foi. A liderança de Israel, que foi transmitida para Josué, acaba revelando para nós o texto bíblico, ela foi transmitida ou foi concedida por Deus àquele que havia sido preparado e aquele que havia revelado ou demonstrado fidelidade ao Senhor. Isso nos mostra, isso nos ensina, quando a gente começa a estudar o livro de Josué, que o reino de Deus, o reino de Deus, o chamado está ligado, a nossa chamada está ligada ao propósito de Deus, ao propósito divino, e não ao parentesco, não aos privilégios humanos, não. Josué foi chamado por Deus porque havia sido preparado no deserto e revelada a sua fidelidade ao Deus de Israel. E o nome Josué? O que é o nome Josué? Seu nome principal não era Josué, os irmãos sabiam disso? É isso mesmo, irmãos. Josué, na verdade, se chamava Oséias. Você encontra isso, é um tanto curioso. Em Números 13 e 8, os irmãos anotem esses textos e confiram. Se eu for olhar todos os textos que a gente tem aqui, é uma aula, um panorama bíblico básico de Josué, a gente não vai conseguir finalizar a aula. Então, Oséias era o primeiro nome de Josué, só que mais tarde, Moisés muda o seu nome para Josué. Está lá em Números 13, versículo 6, que em hebraico o nome Josué significa o Senhor é salvação. Séculos depois, esse mesmo nome daria origem ao nome de Jesus, né? Que é Yeshua. É o mesmo nome, o Senhor é a salvação, é o mesmo significado do nome Josué. Na cultura bíblica, as mudanças do nome frequentemente acabavam marcando uma nova missão ou um novo propósito concedido pelo Eterno, por Deus. E foi assim com Abraão, que passou a ser chamado Abraão. Foi assim com Jacó, que passou a ser chamado Príncipe de Deus, ou Israel. E na casa de Josué, o seu novo nome reforça que a vitória e a salvação não dependeria da força humana, mas estava na força do próprio Deus, ou do próprio Senhor. Existe ainda um belo paralelo entre Josué e Jesus, porque quem conduz o povo de Israel à terra prometida é Josué. Mas quem conduz o povo, aqueles que creem até a salvação e a herança eterna preparada por Deus, é Jesus. Olha que coisa. Então tem algumas curiosidades no livro de Josué, esse livro que tem 24 capítulos, e eu coloquei aí no slide, dividido em 4 partes, do capítulo 1 ao capítulo 5, preparação,
Do capítulo 6 ao capítulo 12, conquista. Do capítulo 13 ao 21, distribuição das 12 tribos de Israel. Do capítulo 22 ao 24, aliança. E um dos textos mais conhecidos da Bíblia a gente encontra nessa quarta parte do livro de Josué. Tem algumas curiosidades muito boas sobre o livro. A primeira, Josué e Caleb foram os únicos espias que confiaram plenamente em Deus, revelando fidelidade ao Senhor. A gente vê isso em Números, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Números, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Enquanto os outros 10 espias enxergavam apenas os gigantes, um texto bem conhecido dos irmãos da igreja, as cidades fortificadas e as dificuldades, Josué olhou para a terra e viu as promessas de Deus acima de tudo. Que coisa curiosa, né? Então, os 10 espias fizeram uma avaliação baseada apenas nas circunstâncias. Olha, tem gigante demais na terra. Só que Josué e Caleb olharam para a mesma terra e enfrentaram os mesmos desafios e viram os mesmos gigantes, mas viram a promessa de Deus acima de tudo. A diferença estava na forma de interpretar aquela realidade nas quais todos aqueles espias estavam inseridos. Eles escolheram olhar para a situação à luz da promessa de Deus. Os gigantes eram grandes, sim, os gigantes eram grandes. Mas Josué e Caleb sabiam que o Deus que eles serviam era infinitamente maior que esses gigantes. E essa continua sendo a lição para todos nós. As circunstâncias podem parecer difíceis, mas nunca as circunstâncias serão maiores do que o Deus que fez a promessa. E Ele é fiel para cumprir essa promessa. Então, o outro enigma que a gente se depara nesse livro de Josué, ainda de forma introdutória, o que diferencia Josué dos outros espias? Qual era o diferencial dele, de Josué e Caleb? Os 10 espias olharam para os obstáculos. Olha que coisa. Josué olhou para Deus. A fé não ignora problema. A fé não tem problema mental. Mas a fé, ela reconhece que os problemas existem, sim. Só que a fé também acredita que Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior que qualquer dificuldade. Deus é maior que qualquer circunstância. A fé verdadeira, ela não fecha os olhos do crente para a realidade. Ela apenas se recusa, a fé verdadeira se recusa a permitir que essa realidade, que esse problema, que essa circunstância seja maior do que o Deus que ele serve. E aí, chegamos no livro de Josué. A autoria, a tradição judaica vai dizer que atribui essa autoria principal do livro a Josué. Então, a tradição judaica vai dizer que quem escreve o livro de Josué é Josué mesmo. E a data? Os livros registram acontecimentos ocorridos logo após a morte de Moisés, ali em Deuteronômio, no capítulo 34. A conquista da Terra Prometida, ela acontece aproximadamente ali entre os séculos 14, século 15, antes de Cristo, dependendo da